Olá, alunos do 5º ano. Espero que estejam todos bem na sua casa. Sou a professora Adriana, vocês já me conhecem de outras aulas. Hoje nós vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos estudar hoje a unidade 11, que é o Alfabeto do Medo. O Alfabeto do Medo vai ser um poema bem divertido, acho que vocês vão gostar bastante. Vocês vão fazer a leitura individual das páginas 45 a 49. Eu vou fazer a explicação também da 45, mas até a 52. Vamos fazer as atividades do entendimento do texto, 50 a 52. E, por último, as tarefas para vocês realizarem aí. Alfabeto do Medo. Bom, vamos analisar primeiro o título aí da unidade, o Alfabeto do Medo. Então, alfabeto, vocês já sabem, que são as letras que nós usamos para escrever, e do medo, porque ele vai estar relembrando, vai estar trazendo à tona aí alguns medos comuns, né, principalmente das crianças. O medo é um sentimento poderoso. Ele faz os cabelos ficarem em pé, as pernas tremerem, a voz sumir ou ficar estridente. E as pessoas podem ficar paralisadas ou sair correndo. Mas o medo não assusta ninguém quando aparece em um poema divertido como o ABC do Medo, que vamos ler agora. Como o alfabeto é extenso, você vai conhecer apenas um trecho desse poema. Então, o título é ABC do Medo. Ele vai repetir o alfabeto várias vezes. Então, vamos começar a leitura. Ó. A, grito bem alto de assustar até o medo, só para começar. Ai, que medo! A água de beber pode acabar, surpresa na infância. Mas a terra só vai parar de girar daqui a bilhões de anos-luz. Resta esperança. C, de carrocinha, de pegar cachorro abandonado e menino mal-criado para pôr no caldeirão e fazer sabão. Deus do céu! H, para completar, grito horripilante. A, I, de ilusão, do sonho que vem à noite, deixando acordados meninos amedrontados por terrores inventados, imaginação. Janelas batendo, vendaval, ventos voam com a cortina, silvam e vão, carregando os ares, transportando o medo. Lençóis brancos no varal, balançam, balançam, balançam e dançam. Lençóis brancos no varal, balançam, balançam, balançam e dançam. O que é isso? Obra do medo ou da imaginação? Monstros pavorosos povoam o centro da noite. Pio da coruja, vampiro, morto-vivo, o pior dos medos. Nosferato ou carniçal? Ser humano ou animal? X de som de X. X, para fazer calar os monstros, os vampiros, os senhores das trevas, os inimigos, os seres pavorosos e os horripilantes, que a gente inventa para ficar um pouco mais emocionante. Acaba nas listras da zebra o abecedário dos medos imaginários. Medos infundados, medos verdadeiros, medos passageiros. Para dormir sem medo e voltar ao início. A não é grito de medo, é de gargalhada. Zombar do medo e voltar ao início. A não é grito de medo, é de gargalhada. Ha, 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 ha. Zombar do medo. Então, esse poema foi retirado do livro dos Medos. E agora nós vamos ver um pouquinho das duas autoras desse poema. Mônica Rodrigues da Costa nasceu em Salvador, na Bahia, é poeta, professora e jornalista. De 1987 a 2004, foi editora da Folhinha, suplemento infantil da Folha de São Paulo, e escreveu críticas de teatro nesse mesmo jornal e na revista Malhação. Editou o suplemento A Tardinha, do jornal A Tarde, destinado a crianças, de 2005 até abril de 2008. Publicou mais de 18 livros, entre eles o infantil A Turma do Ponto, Os Segredos do Macaco e Lobo Mau, livro de poemas, O Gatola da Cartola, Como Grinch Roubou o Natal, Tonho Choca o Ovo e Os Lugares que Você Irá. Traduções de poesia para crianças de Dr. Seuss com coautoria. E a Edilamar Galvão é professora também da Fundação Armando Álvares Penteado, na FAAP, é autora do livro de poemas Dúvida, Dívida, Dávida, de 2009, que escreveu durante 10 anos. Em uma entrevista na internet, ela definiu o poema como a fotografia do pensamento. Isso quer dizer que a gente expressa através de poemas, né, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, e é isso que as autoras quiseram passar aqui, mas sobre o medo.
Trocar ideias. Se nós estivéssemos juntos na escola, em sala de aula, nós faríamos aquela roda de conversa, vocês iam nos contar os seus medos, né? Poderíamos trocar muitas ideias aí sobre esse assunto que é medo, que para vocês eu tenho certeza que seria bem legal. Mas como a gente está à distância, olha o que está dizendo aqui, ó. Você se lembrou de alguns de seus medos ao ouvir o poema? Conte para seu professor ou professora. Então, como sempre, a sugestão é que você relembre aí os seus medos ou algum medo seu que seja maior e nos mande. Pode escrever mensagens, pode gravar áudios e mande para nós aí falando sobre o seu medo ou os seus medos. Entender o texto. Então vamos começar aí a interpretação. Qual é o assunto do poema? Bom, acredito que não tenha nenhuma dúvida, né, pessoal? O assunto do poema, o poema inteiro falou sobre o quê? Olha lá, os tipos de medo. Então essa é uma questão bem tranquila. Número 2. Explique por que o título do poema é ABC do medo e justifique citando um elemento do texto. Olha só, ABC do medo. Então, quando fala ABC, o que vem na nossa memória? O alfabeto. ABC do medo, então quer dizer que é o alfabeto, usou as letras do alfabeto para ir identificando alguns medos. Como eu falei lá no início, estava escrito lá no início, não tem todas as letras do alfabeto aqui no poema, porque nós pegamos só trechos, que é um poema extenso. Mas o que quer dizer, então, esse título ABC do medo? Olha só uma resposta possível. No poema, os medos são apresentados em ordem alfabética. Então, vai citando as letras e vai falando um medo. Algumas estrofes iniciam mencionando a letra do alfabeto. Um exemplo aqui, ó, C de carrocinha, de pegar cachorro abandonado. E tem várias outras letras lá, que vai citando e vai falando esse medo de acordo com a letra. 3. O poema inicia com a palavra A, e nela a letra H é repetida muitas vezes. O que a sucessão de Hs indica? Olha só, quando fala aqui, ó, A, né, a letra H é repetida muitas vezes. E olha o que está perguntando aqui, ó, o que é sucessão de Hs? Esse Hs que está falando aqui é o plural de H. O nome dessa letra é H, como falou vários, está no plural, Hs. A sucessão de Hs quer dizer que foi usado vários Hs aí nessa palavra. E qual foi o objetivo disso? Por que usou? Vamos ver juntos? Ó, indica a pronúncia alongada da palavra A. A finalidade é representar o som de um grito demorado, quando fala A. Então é demorado, o autor prolonga isso com as letras para você entender qual é a forma que ele queria que fosse lido esse trecho do texto. Número 4. Releia o terceiro verso da primeira estrofe. Grito bem alto de assustar até o medo. Aí vem a perguntinha. Como é formada a palavra em destaque? Olha aqui a palavra em destaque, ó. Assustar. A pergunta é como ela é formada. Olha só, vamos olhar de novo aqui, ó. Assustar. Percebemos que ela juntou duas palavras aí? A pergunta é bem essa, ó. Como ela é formada, então nós vamos responder da seguinte forma. A palavra é formada por A, que é o primeiro trechinho dela aqui, e assustar. Juntou as duas e virou uma palavra só. Assustar. E por que a letra H está grafada com maiúsculas? Nesse caso aqui, olha só. A letra H está com letra maiúsculas. Qual foi o objetivo disso? O que o autor quis quando ele colocou essa letra maiúscula? Além de ter a sucessão de Hs, ele ainda colocou maiúsculos. Por que será? Olha lá. Para indicar a altura do grito. Não falou assustar? Quando o autor coloca em destaque uma palavra ou alguma letra no meio da palavra, ou várias letras como essa, ele quer enfatizar alguma coisa. Nesse caso, era para mostrar o grito. E o que a composição da palavra indica? Então, essa composição da palavra é o que eu acabei de dizer, né? Foi usado o A e o assustar para formar aquela palavra. E o que essa composição indica? Tem a ver com o que a gente acabou de ver aqui na questão B. Olha só, a composição dessa palavra indica um grito bem alto, como eu falei para vocês, intenso, capaz de assustar o próprio medo. Olha o que fala lá, vamos ler de novo a estrofe, ó. Grito bem alto de assustar até o medo. Então, o objetivo da composição dessa palavra era gritar que pudesse assustar até o próprio medo. Próxima questão, 5. Releia essa estrofe. C da carrocinha, de pegar cachorro abandonado,
e menino malcriado para pôr no caldeirão e fazer sabão. Letra A. Qual desses medos é real e qual é imaginário? Então, vamos pensar juntos aqui, pessoal? Olha só. C de carrocinha, de pegar cachorro abandonado e menino malcriado para pôr no caldeirão e fazer sabão. Vamos separar isso, ó. Um medo aqui é real e um medo aqui é imaginário. Então, quando eu pergunto um medo real, é algo que pode mesmo acontecer com qualquer um de nós, com qualquer pessoa, né? Então, qual é esse medo real? Volta lá para você ver. C de carrocinha, de pegar cachorro abandonado. Existe mesmo isso? Pode ter uma carrocinha que passe nas ruas recolhendo esses cachorros abandonados? Pode. Então, esse aqui é um medo real, que ele pode acontecer mesmo. E o próximo medo, o imaginário. Quando fala aqui, menino malcriado para pôr no caldeirão e fazer sabão, olha, mesmo que o menino seja malcriado, ninguém vai pegar o menino e colocar no caldeirão para fazer sabão. Isso, é claro, é obra da imaginação. Então, olha a resposta. O medo da carrocinha de pegar cachorro abandonado é o real. E o medo de meninos serem cozidos, que quando falou de pôr no caldeirão, é porque eles seriam cozidos. Para virar sabão é um medo imaginário. Ninguém vai fazer isso, claro. Letra B. Crie uma hipótese para explicar a origem do medo imaginário. Olha, a gente sempre trabalha esse tipo de questão. Levantar hipótese. Então, ó, hipótese. Por que será que colocaram nessa estrofe aqui, as autoras colocaram esse medo, ó? Medo de menino malcriado para pôr no caldeirão, fazer sabão. Por que será? De onde tirou esse medo? Nós já vimos que ele é imaginário, mas de onde saiu? Desde que vocês estão na educação infantil, vocês ouvem, quando começaram a ler, conseguiram ler vários contos, contos de fadas, e nesses contos sempre aparecem o quê? Bruxas, né, que querem fazer as suas poções, querem fazer as suas magias usando um caldeirão. Então, desde a educação infantil, nós ouvimos esse tipo de histórias. E é daí que vem esse medo imaginário, ó, de pegar um menino malcriado e pôr no caldeirão. Então, olha uma possível resposta aqui, ó. Uma hipótese possível é baseada na referência ao caldeirão, é supor que o medo tenha originado da histórias, né? Porque são várias histórias que a gente ouve da carochinha. Essas histórias antigas, que são repassadas aí de geração em geração, elas são chamadas de histórias da carochinha. Então, como você ouve essas histórias desde a sua educação infantil, é daí que a autora retirou esse medo imaginário e colocou nessa estrofe do poema. Próxima, número 6. Releia a estrofe. Lençóis brancos no varal, balançam, balançam, balançam e dançam. Lençóis brancos no varal, balançam, balançam, balançam e dançam. E prestem bastante atenção também aqui, ó, na ilustração. Muitas vezes a ilustração que o nosso material nos traz ajuda a gente a responder, ajuda a gente a entender melhor o texto. E a pergunta é: o que a repetição do verbo balançar sugere? Vamos ler de novo? Olha lá o que está dizendo, ó. Lençóis brancos no varal, balançam, balançam, balançam e dançam. Lençóis brancos no varal, balançam, balançam, balançam e dançam. Olha aqui, novamente, a ilustração. Então, o que essa repetição do verbo balançar quer mostrar? Justamente o que está na imagem. A gente já consegue ver pela escrita e pela imagem. Olha uma possível resposta. Olha, sugere que os lençóis balançam continuadamente e parecem estar vivos porque dançam. Então, o vento bate e faz com que esses lençóis aí balancem o tempo todo. Por isso, essa repetição do verbo balançar. Número 7. A 7 e a 8, essas duas questões são questões de múltipla escolha. Então, eu vou explicar e vocês vão responder sozinhos aí. A número 7. Na estrofe da questão 6, que nós acabamos de ver, o verbo dançar é utilizado para sugerir que... Então, você volte lá na questão 6, leia de novo aquela estrofe, presta atenção no verbo dançar, para ver, ó, para que ele é utilizado naquela estrofe. Ó, letra A. As crianças brincam com os lençóis como se dançassem. Ou letra B. A leveza dos lençóis lembra certas roupas de dança. Letra C. As crianças recolhem os lençóis do varal como se dançassem. Letra D. Os lençóis se movimentam como se tivessem vida. Então, voltem lá e leiam novamente a estrofe para você marcar qual é a alternativa correta sem errar. Número 8. Observe estes versos.
para dormir sem medo e voltar ao início. A pergunta é: o primeiro verso é uma onomatopeia cuja finalidade é... Só que antes nós precisamos voltar aqui, ó, nessa explicação que está aqui de amarelo aí no seu material, para você relembrar o que é uma onomatopeia. Você já estudou isso, mas talvez esqueceu, é uma palavra difícil para vocês. Então, olha só, onomatopeias são palavras que imitam ruídos. Ruídos são barulhos, sons. Exemplos: atim, tic-tac, bum, arge. Quando o autor escreve um texto e ele quer representar nesse texto algum barulho, para nós leitores, né, entendermos qual é esse barulho, ele usa as onomatopeias. No caso aqui desse verso, o autor usou zzz. Então esse zzz lembra o quê? Vamos ver as alternativas, ó. Letra A, indica o som da respiração de quem dorme. Ou letra B, serve para marcar a estrofe que cita o medo citado com a letra Z. Letra C, indicar a dificuldade de falar causada pelo medo. Ou letra D, exprimir o ruído de zombaria em relação ao medo. Então leia com calma para você marcar qual é a alternativa correta. Número 9. Releia os versos da última estrofe. Para dormir sem medo e voltar ao início. A, não é grito de medo, é de gargalhada. Zombar do medo e voltar ao início. A, não é grito de medo, é de gargalhada. Ha, 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 ha. Zombar do medo. Responda. Então, agora aqui, ó, nós vamos responder essas duas questões que já trouxemos para vocês. Ó, a letra A. O que deve ser feito para dormir sem medo? De acordo com a parte da estrofe, olha só. Ó, para dormir sem medo e voltar ao início. Então, como faz para dormir sem medo? A pergunta é aqui, ó. E a resposta nós trouxemos aqui. Transformar a palavra a, que indica medo, em um a, que indica gargalhada. Então, olha aqui no final, ó. Ha, 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 ha. Transformou esse a, que seria medo, em gargalhada. Então, essa é uma possibilidade, porque olha aqui, vai estar zombando do medo. Então, o que é zombar do medo? É você ignorar o medo, é você não deixar o medo te dominar com a gargalhada. É difícil, mas às vezes a gente consegue. Letra B. A que início o poema faz referência? Interprete esse verso. Quando fala aqui, ó, para dormir sem medo e voltar ao início. Tá, mas que início é esse? O que o poema está dizendo aqui? Qual é esse início? E a resposta, ó, ao início do próprio poema, cujo primeiro verso é a, com a pronúncia prolongada para afastar o medo. Então, aqui é só você ler o início que já está te dando a resposta. Chegamos na tarefa, né? Hoje a aula mais curta, né? Não é uma unidade muito extensa, é um poema gostoso de ler, divertido, você pode voltar lá e ler quantas vezes você quiser, para se identificar. De repente, lá você vai conseguir identificar alguns de seus medos. Então, vamos lá. Primeira parte da tarefa, a número 1. Releia a estrofe. Janelas batendo, vendaval, ventos voam com a cortina, silvam e vão, carregando os ares, transportando o medo. Primeira perguntinha dessa questão, letra A. O som de qual letra se repete nessa estrofe? E que ideia essa repetição sugere? Eu vou ler de novo com vocês, então olha só. Janelas batendo, vendaval, ventos voam com a cortina, silvam e vão, carregando os ares, transportando o medo. Qual letra que quando você fez a leitura ou acompanhou a minha leitura, qual letra ficou mais intensa aí, em vários versos, ela ficou mais evidente? Vamos ver juntos aqui? Ó, é a letra V. Olha quantas letras V nós temos aqui, ó, quantas palavras com a letra V. Vendaval, ventos, voam, silvam e vão. Então, a letra V ficou mais evidente aqui nessa estrofe. E o que ela sugere? Ó, o som do assobio do vento, ó, né? O barulho do vento que as autoras, ou melhor, quiseram demonstrar aí usando várias vezes palavras com a letra V. E número 2, que palavras rimam? Agora você vai procurar aí, né, na hora de fazer a sua tarefa. Você vai ver todos os versos aqui, vai olhando palavra por palavra, leia, porque as rimas, né, o final das palavras tem o mesmo som, isso são as rimas. Então, você vai procurar aqui
e vai escrever aí no seu material. Lembrando que essas questões aqui são feitas no caderno, porque o nosso material não traz esse espaço aí para tarefa, tá? E aí escreva as rimas que você encontrar. Número 2. Reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras destacadas por sinônimos. Se preciso, consulte um dicionário. A primeira frase é assim: as histórias horripilantes provocam medo por causa de seus monstros carniçais. Então, nós vamos ter que substituir por sinônimos a palavra horripilantes, medo e carniçais. Essa primeira questão, a primeira frase, nós já trouxemos para vocês como modelo, para relembrar como vocês fazem. Olha só. As histórias arrepiantes provocam pavor por causa de seus monstros carniceiros. Então, olha só os sinônimos que nós usamos aqui. Horripilantes, substituímos por arrepiantes. Medo, substituímos por pavor. A próxima, carniçais, por carniceiros. Aí você vai fazer a mesma coisa na frase B e na frase C. Para lembrar vocês, ó, nós trouxemos aqui sinônimos, são palavras de sentido igual ou aproximado. Às vezes não é o mesmo sentido, mas é um sentido bem parecido, né? Dicionários de sinônimos para consulta online. Como sempre, ó, trouxemos para vocês aqui também os nossos dicionários, ó, 2 sugestões. Você pode usar o dicionário, se você tiver o dicionário físico aí na sua casa, ó, 2 modelinhos aqui do dicionário, né, que na escola nós usaríamos bastante, ou a sugestão é que você, se não tiver o dicionário na sua casa, ó, nós temos aqui o endereço eletrônico para você consultar o dicionário sempre que você precisar. Então, é só entrar lá no site e você vai conseguir consultar, para ajudar você na questão anterior, se precisar. Chegamos ao final da nossa videoaula, né? Então, começamos hoje a estudar o alfabeto do medo, porque na próxima aula nós vamos dar continuidade à unidade 11. Faça a leitura novamente individual da 45 até a 49, se precisar. Se você sentir necessidade, assista esse vídeo novamente. Quando você está assistindo o vídeo gravado, fica fácil para você pausar, fazer atividade juntinho comigo durante a explicação, né? Nós fizemos as atividades do entendimento do texto juntos, e agora eu expliquei a tarefa para vocês. Façam as tarefas, ou melhor, continuem fazendo as tarefas que vocês já estão fazendo aí, com bastante capricho, com bastante atenção, e sempre que precisar, peça ajuda. Estamos sempre abertos aí, esperando vocês aí para poder ajudar, mesmo à distância, tá? Chegamos ao final da nossa videoaula. Até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal!